Quero cumprimentar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos nessa noite, adorando a Deus, glorificando ao nome do Senhor. Eu confesso que estou impactado com a alegria dos irmãos nessa noite. Que Deus continue conservando essa alegria, essa felicidade no coração dos irmãos, o pastor. Estava aqui, nosso amigo presbítero Ricardo, que nos fez o convite para nós podermos estar aqui. Como já foi anunciado, estou com a minha esposa, diaconisa Laíla, a qual o Senhor levantou, acredito assim, para estar ao meu lado, me ajudando, me fortalecendo, pastor. Eu sempre digo onde eu vou que o meu ministério não é pregar. O meu ministério é cuidar da minha família. E quando eu cuido da minha família, Deus vai me honrando em tudo aquilo que eu faço. Que Deus possa abençoar os irmãos. Sem mais delongas. Irmãos, o Ricardo deu um tema para mim. E quando eu orava à tarde, Deus falou algo no meu coração, grandiosamente. Eu não esqueci o tema, eu vou voltar lá, mas eu preciso que você abra comigo o Evangelho de João. O capítulo de número 6. O versículo de número 9. Porque eu fiquei a tarde toda falando, Senhor, como explicar a matemática do céu? O Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 9. Quando meu filho estava escrevendo no caderno, ali com a caneta e um papel, eu coloquei para ele 1 mais 1 mais 1 é igual a 4. Ele falou, pai, tá errado. Eu falei, não, filho, é porque é o tema dessa noite. Meu Deus! Porque nós vamos entender, ou tentarmos entender a matemática do céu. O Evangelho de João, o capítulo é o 6, o versículo é o 9. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e dois pequenos peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Está no telão? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Pode se sentar, por favor. Irmãos, na minha introdução eu quero que você só preste atenção rapidamente, serei breve, né? Quando eu orava ao Senhor para que Deus falasse ao meu coração a respeito desse tema, uma das coisas que Deus trouxe ao meu coração, pastores, foi a seguinte pergunta, e é simples. O que é matemática? Eu precisei anotar, porque minha memória é muita informação. E quando eu fui estudar, eu percebi que não existe uma definição, um consenso entre os especialistas a respeito da definição ou o conceito de matemática. Mas só que um dos especialistas que eu estava lendo falou algo que me chamou, escreveu algo que me chamou a atenção. Ele disse assim: matemática, a única coisa que acontece em nossa volta, que conseguimos descrever com números ou outros conceitos. Ou seja, o que ele estava parafraseando era que tudo que está à nossa volta precisa de matemática. O microfone a qual eu estou falando, para ser confeccionado, alguém teve que calcular algumas coisas até chegar ao ponto dele estar pronto para estar sendo usado. A cadeira que você senta, a roupa que você usa, tudo engloba a matemática. Mas só que eu precisei te dizer isso para que você entenda que a matemática que nós vamos falar aqui não é a matemática da Terra.
Mas aí a matemática do céu, e a do céu é diferente da terra. Eclesiastes, no seu capítulo de número 3, no seu primeiro versículo de número 1, vai dizer que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, debaixo do céu, tudo precisa ser cronologicamente correto. Tudo precisa ser racionalmente. Tudo precisa andar de uma forma exata. Por quê? Porque embaixo do céu tudo precisa de uma explicação. Como eu poderia explicar ao Samuel que 1 mais 1 é igual a 4? Não dá, porque é debaixo do céu, tudo precisa ser racional. Mas como nós somos servos e nós aumentamos o nível do negócio, nós não colocamos embaixo, mas levamos para cima. E quando tu leva para cima, o que é de baixo não entende o que é de cima. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso de número 14, vai dizer o seguinte: que o homem natural não consegue definir as coisas espirituais, porque para ele é loucura. Mas só que o homem espiritual, você já entendeu, ele consegue entender as coisas espirituais. É por isso que Nabucodonosor não entende que eu jogo 3, mas aparece 4. É por isso que algumas pessoas não vão entender que só precisa de você para mudar a situação de um lugar. Porque você não está sozinho. Tu está pensando que tu não vai vender esse ticket para participar da festividade? Deus está dizendo: se você colocar o propósito no teu coração, fica tranquilo que tu não está sozinho. Quando você falar para o que é, vai ter pessoa que vai dizer assim: me vende os 9 que eu preciso comprar os 9. Aí alguém vai dizer: mas como é que pode? Como é que você conseguiu? Porque a terra nunca vai entender as coisas que é do céu. É porque para a terra parece impossível, mas para Deus, Lucas vai dizer que não há impossível para o nosso Deus. Não há. Então como podemos definir a matemática do céu na terra? É simples. Se na terra tudo precisa de exatidão, lógica e explicação, sendo um homem espiritual, que eu trabalho também de homem, é para homens também que eu vim. Como eu vou entender a matemática do céu, sendo um homem espiritual? E ser um homem do espírito espiritual não é espiritualizar tudo, mas é ter o discernimento de entender o que é espiritual. A mesma carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 15, vai dizer que o homem espiritual discerne bem tudo e por ninguém é discernido. Então não sei se você está conseguindo entender o caminho que eu estou te levando nessa introdução. Se nós viemos aqui somar a matemática do céu, fica tranquilo. Você muitas das vezes não vai conseguir ter exatidão, mas precisa somente confiar que é possível. Quando eu li o capítulo 6 do Evangelho de João, eu comecei a entender sobre essa matemática. Porque o texto vai dizer que a multidão está ali com Jesus. Jesus vai subir ao monte, vai olhar, e a pergunta que ele vai fazer para Felipe é: Felipe, aonde nós vamos comprar comida para poder alimentar todo esse povo? A primeira coisa que eu preciso entender para viver a matemática do céu é conseguir compreender a pergunta que Jesus está fazendo. Porque o que mais muitas das vezes nós cometemos erros é não entendendo a pergunta que o céu nos faz. A pergunta para Felipe é: Felipe, aonde compraremos? Mas quando a gente começa a ler o texto, Felipe vai dizer: Senhor,
nem mesmo 200 denários daria para que cada um desse comesse um bocado. Pastores, irmãos, por que precisamos entender a pergunta do céu? Porque a pergunta do céu não é quanto, é aonde. Eu vou repetir. A pergunta para Filipe está dizendo: Senhor, o dinheiro que tem não dá para comprar. O Senhor está falando, Filipe, eu não perguntei o quanto é, eu perguntei aonde que vai ser. Eu não sei se você crê na palavra profética, mas eu vou profetizar para a vida de quem acredita. O Senhor me autorizou a dizer isso aqui para alguém nessa noite, e eu vou liberar para a tua vida. Para você que de repente adentrou por essas portas dizendo: Senhor, no meu caso só é um milagre. Senhor, tu sabe o desejo do meu coração, para mim é impossível. O Senhor está dizendo: eu não perguntei quanto é, eu perguntei aonde que você vai comprar. A igreja está passando por reforma. E eu sei o que é reforma na igreja porque é difícil. Trabalha daqui, trabalha de lá. Pastor, cabelo branco, ou até caiu o cabelo, de tanta preocupação. E falando da onde vai vir o recurso, da onde vai vir, pastor, fica tranquilo. A matemática do céu para a tua vida hoje é: filho, eu não perguntei quanto tem, eu perguntei o que você quer comprar. É isso que Hebreus vai dizer, que a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se espera. Eu não preciso ver, eu preciso acreditar. Seus olhos não estão enxergando, mas Ele já está trabalhando ao nosso favor. Jeremias 18 vai dizer assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá te falarei as minhas palavras. E o texto vai continuar dizendo: e quando eu cheguei, ou quando eu desci, eis que o oleiro estava fazendo o seu trabalho sobre as rodas. A pergunta é simples. Primeiro, por que Deus pediu para Jeremias ir até a casa se ele já estava falando com Jeremias? Porque tem coisas que ele só vai revelar dentro da casa. Não, mas ele pode falar, pode, porque ele é Deus, ele é todo poderoso, ele pode falar, mas tem determinadas coisas que ele vai revelar somente dentro da casa. É o primeiro ponto. E o segundo, para sua fé ficar ativada, Jeremias vai dizer: quando eu cheguei, eis que o oleiro fazia o seu trabalho sobre a roda. Ou seja, o oleiro não começou a trabalhar porque Jeremias chegou. O fato dos seus olhos não estar enxergando, isso não quer dizer que o oleiro já não esteja trabalhando. Ele não começou a trabalhar quando Jeremias chegou, ele já estava trabalhando antes de Jeremias chegar. Ei, nessa noite você precisa entender: a matemática parece que não bate, mas o céu já está trabalhando, ainda que os seus olhos não estejam vendo. André, não é onde, não é quanto, André, é aonde. Porque muitas das vezes a gente sempre só fala em valor, e Deus só está perguntando: aonde tu quer? Às vezes o que você veio pedir aqui é algo a Deus especial, dizendo: Senhor, mas o valor necessário não tem. E o Senhor está te dizendo: mas é aonde que tu quer? Lembra do povo que era meio doido e que falava: olha, tu não tem dinheiro não, mas eu toco e profetizo que aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor vai nos dar posse daquilo. É assim. É quando Isaías 55, versículo de número 1, vai dizer: ide, comprai, sem dinheiro, sem preço, sem valor. Ele está dizendo assim: eu vejo, pastor, é como ele falando assim: Isaías, avisa ao povo que eu estou entregando o cartão da graça na mão dele. Mas você não entendeu, vou repetir. Isaías 55, versículo de número 1, vai dizer: vós que tem gastado o seu dinheiro naquilo que não é bom, não é lei, 20, e comprai sem dinheiro e sem preço. Tu não
está tomando posse, eu vou profetizar para a tua vida. É o Senhor dizendo assim: o céu está liberando o cartão da graça. Eu não estou falando o cartão do Bolsa Família, não. Eu não estou falando o cartão Black, White, nem nenhum desses. É o cartão da graça, aonde a matemática não bate, mas o Senhor vai dizer: se tu botar a planta, ali eu vou te dar. André, não é aonde, André? Não é quanto, André? É aonde? André, eu não perguntei quanto tinha, eu perguntei aonde nós vamos comprar. Percebe o nível de fé de Jesus? André, eu não perguntei assim, André, quanto tem ou quanto será? Eu perguntei aonde. Eu vim falar aqui para essa igreja nessa noite. O céu está dizendo para você, não é quanto, é aonde. É aonde tu desejou. É aonde você sonhou. Não, mas Rodrigo, para mim é fora da minha realidade. Opa, então começou a melhorar. Porque quando sai fora da tua realidade, entra a realidade do céu. Essa é a matemática de Deus. Então a matemática do céu nessa noite é para você que é espiritual. E que entende que as coisas espirituais só vão entender quem é espiritual. É por isso que vai ter gente que não vai entender nada quando você está em casa orando e falando: Senhor, se for pela força do meu braço eu não tenho condição, mas Senhor, tu podes. É você que pega aquela roupa daquele homem que ainda não serve e coloca as mãos assim e diz: Senhor, eu sei que esse homem, quando ele entrar naquela igreja, vai ser com essa roupa aqui que ele vai entrar. Mas alguém vai dizer: mas não bate. Ele é lá e você é cá, não bate. Mas a matemática do céu não bate. Não dá. O desespero de Nabucodonosor no capítulo número 3, versículo de número 24. Não jogamos 3 da fornalha? Mas eu vejo 4. Não era só ela sozinha. Mas sabe que o Salmo 91 vai dizer? Que o Senhor já deu ordem aos seus anjos ao teu respeito. Eles vão guardar a tua entrada, eles também vão guardar a tua saída. Você não está só, o que a palavra vai dizer, que maior é o que está convosco do que o que está no mundo. Você não está sozinho. Ou seja, 1 vezes 1 é 1, mas 1 vezes 1 para o céu é 2. Por quê? O Pai está contigo. Você não caminha sozinho. Você não anda sozinho. E sabe que eu fico impressionado? Rapaz, tu de repente não é vereador. Tu não é prefeito de Nova Iguaçu. Tu não é senador. Tu não é o governador do Rio de Janeiro. Tu não é o presidente da República. E eu não entendo porque tu anda com escolta 24 horas. Tu não entendeu? Porque tu é embaixador de Cristo na terra. Aleluia! O presidente precisa pagar homens para andar com ele. Mas você anda com escolta 24 horas. Porque o Senhor já deu ordem aos anjos deles ao teu respeito. Para te guardar todos os teus caminhos. Tu não está sozinho. Eu não estou sozinho. A igreja não está sozinha. Nós estamos com Cristo. E aonde nós vamos, Ele também vai conosco. André, não é... Não, Felipe, não é quanto, Felipe. É aonde. Felipe está preocupado com o valor que teria que ter. E o Senhor só está perguntando a ele aonde ele vai comprar. Quando eu li isso aqui, eu falei: Senhor, toma posse. Porque tu sabe, Senhor, tu sabe que o crente, ele trabalha, ele luta. Mas parece, eu não sei se é só eu que tenho essa impressão. Parece que tudo é mais difícil. Mas só parece. Porque você joga pelas vias normais, corretas. Aí você olha como Asaf olhou um dia e falou: como pode, Senhor? Eu ando na sua retidão. Eu guardo os seus preceitos e mandamentos e o ímpio
prospera, avança, rompe. Está chegando o final do ano e tem ímpio colocando uma decoração do Polo Norte em casa. Trouxe o Polo Norte, como falou o rapaz, para Goiânia. Falei, Senhor, tá difícil para eu comprar um pisca-pisca. Desse jeito. A conta de luz daquele lugar deve dar para comprar um carro do zero do ano. Eu recebo na minha vida. Falei, Senhor, é tudo difícil. Eu olhei, eu falei, não é possível. Até o Papai Noel não vai trabalhar para ninguém nesse ano, porque só está lá, ele vai ficar só lá. Então, falei, Senhor, parece que para o céu, mas não é. Porque o que prende eles são as coisas passageiras e terrenas. Mas você e eu, a nossa maior herança, o nosso maior tesouro, ele não está aqui na terra. Vai dizer, Paulo escrevendo a sua carta, ele vai dizer aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite, fica tranquilo, até parece que não está batendo a soma, o resultado parece que não está sendo lógico, mas Deus está dizendo, eu trabalho fora da lógica terrena. É fora da lógica, é fora. Mas só que nós precisamos entender que para entender a matemática do céu, eu preciso ter uma mente de lá também. Lembra daquele jovem que está ouvindo a mensagem, jovem Eutico, está ouvindo a mensagem e de repente ele cai num sono e cai lá do terceiro andar. Puf, morre. Paulo estava pregando há horas. Nada parou o discurso de Paulo. Mas quando a notícia chegou até Paulo, que enquanto ele prega tem alguém morto no ambiente que ele está, Paulo para a mensagem. Porque Paulo ainda é daqueles que para tudo para socorrer alguém que está morto. Mas por que Paulo desce para socorrer alguém que caiu? Porque Paulo já é do alto. Só desce para socorrer quem caiu embaixo, quem tem a mente do alto, o pensamento do alto, o coração do alto. É por isso que ele entende, eu preciso descer para socorrer quem caiu. E tem gente que não vai entender por que tu faz isso. Por que tu fez isso? Olha a tua posição. Minha posição. A minha posição é de servo. A minha posição é de filho de Deus. E não dá para eu continuar sabendo que tem alguém caído. Não dá para continuar sabendo que tem alguém que está precisando somente de um abraço. Paulo não falou em línguas. Paulo não profetizou. Paulo não abriu as escrituras. Paulo só deu um abraço. Rodrigo, eu não entendi. Vai ter dias que isso vai ser só um abraço para trazer a vida de volta para alguém. Tem gente que não está precisando, não está precisando o quê? Que você vai lá e entrega um mistério. Não. O que ele só está precisando é que você chegue e abrace e vai dizer, a igreja sente saudade de você. É o suficiente para trazer. É por isso que a matemática não bate. É por isso que um homem terreno nunca vai entender. É por isso que nós não vamos conseguir compreender se nós não tivermos a mente do alto. É por isso que nós não vamos conseguir compreender se os meus pensamentos só forem terrenos. Isso aqui, quase como diz na linguagem de hoje moderna, quase bugou a minha mente. Eu falei, Senhor, mas é muito fora de lógica, mas é assim que eu trabalho. Quando a sua lógica acaba, entra a minha. Quando você não consegue resolver mais o problema, eu entro porque eu sou o Deus que resolve problemas que você não consegue resolver. O texto de Daniel, isso aqui, oh meu Deus, o texto de Daniel vai dizer, meu pastor, que quando a trombeta toca, eles não se prostram. Aí alguém vai dizer, olha, tem 3 jovens aí que não se prostrou quando a trombeta tocou, não. É sério, rapaz, eles devem ter ouvido. Eu acho que eles não ouviram.
Toca de novo, porque eu acho que eles não ouviram. Aí eu imagino um falando, pô, e aí? E aí, Ananias? E aí, Misael? E aí, Isaías? Vai dobrar? Não, rapaz. Eu não vou. E você também não. E tu, eu também não vou, não. Então a gente vai morrer. Porque se adorar ele, eu não vou, não. E toca de novo. E ele não gosta, o rei fica irado. O rei fica irado. Fala que essa fornalha é 7 vezes mais. 7 vezes mais é aquecido. Atam os ovos, amarram eles. Lança ele na fornalha. O texto vai dizer que os homens, quando estão carregando ele para jogar na fornalha, o fogo da fornalha matou os homens. Rodrigo, eu não entendi. Eu vou beber um pouco d'água para eu falar isso aqui para você. Eles estavam levando os jovens para serem quem? Eles estavam levando os jovens para ser quem? Mais uma vez, eles estavam levando os jovens para ser quem? Percebe? Quem tentou te queimar? Foi queimado pelo... Oh, Deus! A palavra. Dá um rodeio até de choro. Não, está escrito. Os homens que levaram ele para ser queimados foram queimados. Ou seja, quem tentou te queimar foi queimado. Fica tranquilo. Porque como nós estamos falando de coisas fora de lógica, mas como é que o fogo não atingiu ele? É porque a lógica de Deus não dá para explicar. E a gente fica preocupado muitas das vezes. Mas só que o céu está falando para mim, dar um recado para alguém aqui nessa noite. Fique em paz. Eu sei que tentaram te queimar. Mas quem tentou, o próprio fogo vai consumir eles. O rei não entende. Joga ele lá. E agora os rapazes caem na fornalha. Eles estão andando para lá e para cá. O rei vai olhar e vai dizer, peraí. Tem alguma coisa que não está batendo. Versículo de número 25, capítulo 3. Nós não jogamos, foi 3. Mas eu estou vendo 4. Meu Deus. Peraí, tem uma coisa que não está batendo nessa matemática. Nós jogamos 3. Mas tem 4 passeando no meio da fornalha. Aumentar o fogo, deixa eu te dizer, a pressão pode até aumentar, mas só que Deus vai segurar nas tuas mãos e você não vai parar e nem morrer. Nessa adversidade, foi falado aqui sobre o mar, tempestade, logo eu cheguei, que muitas vezes a onda, o vento vem, a tempestade vem, a gente pensa, eu acalmo a tempestade, mas sabe o que eu posso dizer? Tem dia que Deus não vai acalmar a tempestade. Tem dia que a nossa oração é, Senhor, por favor, acalma a tempestade. E sabe o que o Senhor fala? Eu não vou acalmar. Mas enquanto eu não acalmo a tempestade, eu acalmo você dentro dela. Porque quando eu acalmo você dentro da tempestade, quem está de fora está dizendo assim, como é que consegue? Está passando por isso, e por isso, e por isso, mas continua caminhando na congregação do céu aberto. Como é que ele pode? Não é possível, hoje ele está indo para o culto novamente, está passando um vento na sua casa, mas ele foi adorar, porque enquanto o Senhor não acalma a tempestade, ele acalma você dentro dela, ele está te dando tranquilidade, porque a vontade do adversário é tirar o nosso equilíbrio. E quando a gente perde o equilíbrio no meio da adversidade, tomamos atitudes que não era para tomar. Fazemos escolhas que não era para ser feita. Eu poderia falar de diversas escolhas, de Abraão. Quando olha, vê que o rei se encanta por Sara, ele fala que é irmã. Escolha errada, decisão errada. Quando a seca começa a bater na terra, ele desce até o Egito. Decisão errada. Ruth, Noemi vivem aquela situação porque Elimeleque toma a decisão errada. Porque no momento de pressão, no momento de adversidade, no momento que o fogo da fornalha aquece ainda mais para matar você, se você tomar a decisão errada, você pode perder a guerra nessa situação.
Então, o texto vai dizer que ele aquece. Aquece. Mas espera aí, eles estão andando. Como é que ele consegue andar no meio desse fogo? É porque ele não está sozinho. É por isso que alguém olha para mim, para você e fala assim: como é que vocês conseguem? Tem gente que nesse momento, nesse exato momento, está batendo a cabeça dizendo: Senhor, alguns, o 10º caiu e já foi embora. Outros ainda não estão aguardo do 10º, mas ele já está destinado. A conta não está fechando para pagar. Está desesperado, querendo tomar atitude errada. E você está onde? Cultuando. Às vezes está falando: Senhor, tu sabe que lá tem algo para ser resolvido. Mas, Senhor, não é por causa de negligência minha, Senhor, porque nesse mês algo saiu. Mas sabe onde você está? Aqui adorando. Porque o que acontece do lado de fora não pode tirar a paz que ele colocou do lado de dentro. Lembra de Jesus dormindo na tempestade? O texto fala que ele estava com uma almofada dormindo. Os discípulos acordam ele: Mestre, não te importa que perecemos? Homem de pequena fé, acalma a fé, aquieta-te mar. Aí eu falei: Senhor, como é que pode? Dormir no meio da tempestade é loucura. Ler é fácil. Só ler aqui é fácil. E ele dormia no meio da tempestade. Irmão, descanse, dorma. Mas descansar no meio da tempestade? Como diz aquela cantando, um olho do furacão. Dormir? Mas, Senhor, isso é coisa para louco. O Senhor tá... Mas por que ele dorme? Porque ele entende que o que está acontecendo do lado de fora não pode tirar a paz que está do lado de dentro. É por isso que mesmo em meio às adversidades acontecendo, alguém fala: como é que ela não perde o equilíbrio? Como é que ele não perde o equilíbrio? Porque na Bíblia fala de 2 tempestades, Mateus capítulo 8 e Mateus capítulo 14. Uma, Jesus está dormindo, e a outra, Jesus está andando por cima das águas. Uma, o Senhor está dentro do barco, e isso aqui é mistério, porque eu aprendi a vida toda que quando Jesus está no barco vai tudo bem. E nem sempre ele está dentro do barco, porque é a palavra que vai dizer que na outra tempestade, Mateus 14, ele está do lado de fora, a ponto dos discípulos pensarem que quem está vindo é um fantasma e gritarem. E ele fala: calma, sou eu, o mestre. E Pedro fala: Senhor, se é tu mesmo, me faz isso então, Senhor. E ele: então vem, Pedro. Pedro vai andando. Mas eu aprendi algo com essas 2 tempestades. O que foi, Rodrigo? Porque tem hora que ele está dentro e tem hora que ele está fora. É simples. Porque quando ele está dentro, ele está nos ensinando a passar pelas adversidades. E quando ele está fora, ele está observando se você aprendeu o que ele te ensinou. Porque tem um momento de ensinar e um momento de ver se você aprendeu o que foi ensinado. Aí eu te mostro na Bíblia que quem estava lá aprendeu. Pedro. Aprendeu. Como? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Tiago é morto a fio da espada. Pedro vai ser entregue depois do dia dos asmos. E o texto vai dizer que ele está guardado por 4 quaternos de soldados, acorrentado. E o texto vai dizer, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pedro dormia dentro da prisão. A pergunta é: como é que dorme sabendo que vai ser morto no outro dia? É porque quem aprende com o mestre. Ele aprendeu lá, vendo Jesus dormir. E agora, ele entende. A adversidade está grande, eu vou descansar. A adversidade se levantou, eu vou descansar. Eu sei que não está batendo a conta, a matemática não é minha, era do céu. Então descansa nessa noite, porque o que parece impossível para mim e para você é possível para Deus. Porque quem aprende com o mestre descansa. Eu sei que tem hora que a conta não fecha. Eu sei. Isso eu estou falando terrenamente, espiritualmente. Eu sei que tem hora que não fecha. Bate. Senhor, mas não está batendo. Falta X para a gente acabar a obra da igreja. E como nós vamos fazer isso, Pai? Senhor, não é vaidade nossa, não é para Ti. Nós queremos entregar o melhor para Ti, mas só que não está batendo, Senhor. Ah, o céu fala para você, fica tranquilo. A sua matemática não bate, mas a minha, eu já até resolvi esse problema para você.
Quando você menos esperar, eu enviarei a provisão. Quando você menos esperar, eu resolverei o recurso. Quando você menos esperar, eu mudarei o quadro e a situação. É por isso que enquanto nós estamos aqui clamando, as pendências que ficaram para ser resolvidas, Deus já está trabalhando lá. E isso aqui não é jargão, não. Não é. Porque o livro do Êxodo, capítulo 14, vai dizer o seguinte: que quando Moisés vai chegar em frente ao Mar Vermelho, mais na frente, Faraó atrás, morro de um lado, morro do outro, e o texto vai dizer que Moisés vai clamar ao Senhor. E o Senhor vai dizer: Moisés, por que clamas a mim? Moisés, diga a esse povo que marche, siga em frente, continue. E o texto vai dizer que Moisés vai pegar o que está na sua mão, o cajado, vai tocar nas águas. Quando Moisés toca nas águas, o texto vai dizer, Êxodo 14, que vai soprar um vento oriental. O que é um vento oriental? É o lado oposto que Moisés está. É como Moisés estivesse aqui, para você entender. Ele vai bater aqui, o vento oriental vai soprar de lá para cá, ou seja, o mar vai começar a se abrir. Moisés não vê o mar se abrindo, só quando ele chega na frente de Moisés. Ele começa a abrir de lá para cá. Eu não entendi onde você quer chegar, Rodrigo. Eu já cheguei. É Deus dizendo: enquanto você clama aqui, Ele está trabalhando lá. Enquanto nós clamamos aqui, Ele está resolvendo a matemática que não bate lá. Enquanto nós estamos aqui adorando aqui, Ele está resgatando alguém lá agora, dando livramento, salvando, transformando. Enquanto a gente clama aqui, enquanto nós clamamos aqui. Então, irmãos, o texto vai continuar dizendo que Felipe vai dizer, e o texto vai dizer que o Senhor sabia o que ia fazer. Que eu estou linkando os dois textos. O Senhor disse, e o Senhor sabia o que ia fazer. E de repente vem André, irmão de Pedro, traz um jovem que tem em suas mãos 5 pães e 2 peixinhos. Tem 7 elementos. Mas o que é 7 elementos para mais de 5.000 pessoas? Como é que resolve essa matemática? É 7 para dividir, não bate, para mais de 5.000 pessoas. Para Deus, não importa a quantidade de elementos que tenha na sua mão, porque os elementos que tem na tua mão para Ele torna em quantos Ele quiser. Pode parecer pouco a provisão que está na tua mão hoje, mas para Deus é o suficiente para Ele poder operar o milagre na tua vida. Pode parecer pouco, vai dizer Zacarias o seguinte: não despreze os pequenos começos. Pode parecer pequeno hoje, mas amanhã o Senhor pode dizer: é o suficiente que eu preciso para trabalhar e operar o milagre. E o nome daqui já é sugestivo: Ministério Céus Abertos. O céu está aberto aqui para você. Ele está aberto aqui. Mas e aí, Rodrigo? Você não vai receber do céu se você não quiser nessa noite, porque o céu já está aberto. E tem vidas que estão precisando de receber esse céu aberto nessa noite. Ele está dizendo nessa noite, Ele já sabia o que ia fazer. Mas então, peraí, o texto vai dizer que quem está vindo é André, irmão de Pedro, com um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele apresenta o nome do profeta, mas não fala o nome do rapaz. Pelo menos o que está na Bíblia, não fala o nome do rapaz. Então eu posso profetizar mais uma vez, porque eu gosto de profetizar. Então, eu gosto, porque eu vim lá do Corumbá, o negão veio lá do Corumbá para profetizar para a tua vida. Profetiza, então vou profetizar para a tua vida. Deus vai usar quem tem nome para honrar quem não tem. Deus vai usar, vou repetir de novo, Deus vai usar quem tem nome para fazer a obra na vida de alguém que não tinha nome conhecido. Ele está dizendo, eu vou usar alguém que vai ser através dele que vai vir o recurso. Pronto. Só vai vir um canal, ele só vai ser o canal para o que eu vou fazer na tua vida.
Não, ele só vai ser a ponte para o que eu vou fazer na tua vida. Ele só vai ser o que eu vou usar para trabalhar na tua vida. E vem o jovem. Aí o Senhor vai dizer o texto, o Senhor pega o pão, você pega os peixes, olha para o céu e agradece e dá graça. Então começa a agradecer mesmo que seja pouco. Começa a agradecer mesmo que para os seus olhos parece ser pouquinho. Mas não esqueça não de todas as vezes levantar as mãos para os céus e agradecer. É pouquinho, Senhor, mas é meu, foi o Senhor que me deu. É pouquinho, Senhor, mas é, Senhor, eu honro, porque a Bíblia vai dizer, se eu for fiel no pouco, no muito. Mas se eu não for fiel no pouco, se você não agradecer enquanto tem pouco, imagine se você vai agradecer. Eu sei que muitas das vezes é difícil ficar andando de ônibus direto. Mas se você não agradece cada dia que você tem saúde para levantar e pegar o ônibus para ir trabalhar, como é que você vai agradecer quando o Senhor colocar aquele carro zero nas tuas mãos para tu? Porque eu preciso ser fiel no pouco. É por isso que a matemática tem uma hora que não bate. Porque o evangelho para ganhar tem que perder, para ser vivo tem que morrer. A matemática é totalmente diferente. É muita coisa e a gente não entende. Fala, Senhor, como é que eu entendo essa matemática? Você não precisa entender, você só precisa crer e viver aquilo que o Senhor planejou para a tua vida. Se coloque de pé, por gentileza. Mais um é igual a 4. É difícil entender.